dia, mulheres de Deus. Hoje nós vamos para mais um devocional de mulheres. Hoje é dia 7 de abril e o nosso devocional de hoje vai falar de família para a glória de Deus. E a gente vai fazer uma breve oração para que a gente possa iniciar, mulheres, esse devocional, tá certo? Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, Senhor. Que essa palavra de hoje, Pai, venha entrar como uma flecha em nosso coração. Então, blinda, Pai, neste momento, a nossa mente e o nosso coração. E de todas as mulheres que aqui pararem, dedicarem um pouquinho do seu tempo para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que não saia de mim, Senhor, mas que saia do seu coração para os nossos corações. E que ela sirva de aprendizado, Senhor, não só para mim, Paizinho, mas para todas as mulheres que pararam e escutaram essa palavra para a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. E hoje, o devocional, o nosso versículo bíblico está lá em Mateus 7, 20, versículo 20, que diz assim: é possível identificar a pessoa por seus frutos. É verdade. Muitas coisas a gente pode conhecer, né, as pessoas. E a gente tem esse costume, né, de dizer, pelos frutos a gente já conhece se a pessoa é boa ou não. Não é isso? A árvore, quando dá bons frutos, não é verdade? Então, assim, há uma verdade poderosa nos frutos, porque, como disse Jesus, somos identificados por meio deles. Bons cristãos frutificarão para a glória de Deus. E um dos frutos mais preciosos que geramos são os nossos filhos. Glória a Deus. Tanto é que nós costumamos dizer o quê? Que os filhos são o quê? Bênçãos do Senhor, né? Quando a gente encontra uma mulher gestante, a gente diz, é a bênção do Senhor, não é verdade? Então, dentro de casa, temos o privilégio de ajudar no desenvolvimento do caráter daqueles que poderão ser os nossos melhores discípulos e oferecer-lhes um legado que continuará a impactar a terra, mesmo quando não estivermos mais aqui. Então, esse pequeno texto aqui, ele está dizendo que os nossos filhos são as heranças que nós iremos deixar. Serão os nossos legados, será o nosso legado. Então, aqui, a Escritura está falando que a gente tem que deixar bons frutos. Para que a gente possa deixar bons frutos, é preciso que a gente cuide dele, né? E aqui, o devocional de hoje diz que a família para a glória de Deus. Então, e aqui uma parte do texto fala de filhos, né? Então a gente já sabe que a nossa família está em primeiro lugar. Nós devemos priorizar a nossa família. Primeiro, para que a gente possa deixar um legado. Segundo, porque são os nossos frutos. É a nossa herança. São bênçãos do Senhor a quem eu e você iremos prestar conta dos nossos filhos. Como foi que você cuidou do seu filho? O que foi que você ensinou ao seu filho? Quais foram os exemplos que você deu ao seu filho? O que é que você deixa para o seu filho se hoje você não estiver mais aqui? Quais são as lembranças que ele irá deixar de você? Quais são os ensinamentos? Quais são os princípios? Quais são os valores? Isso é família. Então temos de nos lembrar que nenhum sucesso na vida, seja qual for, profissional, ministerial, pessoal, compensa o fracasso de uma família. Ai, meu Deus. Família sempre foi o meu ponto fraco. Eu sempre priorizei a minha família. Eu nunca coloquei nada
em primeiro lugar que não seja a minha família. Eu não sei o que tem comigo quando fala de família. E olha que eu tenho uma família pequena. Sou eu, meu esposo e eu só tenho um filho. Mas eu acho que nada vale sacrificar a sua família. E aqui a gente vai mais adiante. De que vale sermos líderes de influência no meio cristão ou termos cargos de prestígio em grandes empresas se nossos lares estiverem desmoronando? De nada adianta. Cuide do seu casamento, aprenda a orar pelo seu marido, sirva-o em amor e tenha paciência nos dias difíceis. Gente, família não é fácil. Casamento não é fácil. Educar filhos não é fácil. E aqui, mulheres, nós temos um grande papel dentro da nossa família. Porque tudo cai muito para nós mulheres. Quando trabalhamos fora, nós temos que dar conta do trabalho lá fora e também da nossa casa. Eu já fui uma mulher que trabalhei fora de casa, num dos períodos assim que nós precisamos mais ficar em casa, quando os nossos filhos são pequenos. Mas eu precisei ir lá para fora trabalhar, como eu acredito que várias mulheres também precisaram ou precisam. E a gente, se desdobra em 3, 4, 5 mulheres, para que a gente possa dar conta. Mas eu nunca abri mão da minha família, mesmo tendo que trabalhar em CLT. É fácil? Não é fácil. Porque nós estamos sempre nos cobrando. A gente sempre está achando que não fez o suficiente. A gente está sempre achando que poderia ter feito mais um pouco. E que as obrigações com a educação do filho, dos estudos, é nossa obrigação. Não é também do pai? A gente carrega essa carga como se fosse só nossa. Eu não sei você, mulher, mas comigo foi assim. Então, mais adiante, diz assim: desenvolva uma aliança firme para que você e sua esposa sejam exemplos de sabedoria, integridade e temor a Deus. Nesse ponto também eu tive que ceder. Eu acho que o casamento, alguém tem que ceder, ou você ou seu esposo, para que ambos consigam viver, para que ambos consigam construir uma família, para que ambos possam se encontrar. Principalmente quando ambos têm temperamentos difíceis, temperamentos fortes, autocontrole, domínio. Eu fui criada para ser uma mulher independente. Eu fui criada para ser uma mulher que tomasse decisões. Eu fui criada para não depender de homem para agir, para fazer qualquer coisa que fosse. Porque eu fui criada por uma mãe que ficou viúva muito nova, com 33 anos. E criou 5 mulheres sozinha, sendo pai e mãe. Então, quando eu me casei, eu fiquei numa situação difícil, porque também eu me casei com um homem que não cedia. Tinha domínio também sobre
a sua vida, sobre o casamento, sobre a casa dele. Ele era o homem da casa. E não, eu não era o homem da casa, era ele. E eu não sabia o que era isso. Então, em alguns momentos da minha vida, eu tive que ceder sim, para que hoje eu tivesse quase 30 anos de casada. E ter construído uma família. E quanto ao fato de colocar Deus em primeiro lugar na minha casa, na minha família, eu busquei esse Deus. Esse Deus que hoje faz parte da minha família. Esse Deus que é minha prioridade hoje. As minhas primícias são entregues ao meu Deus. E eu ainda tenho o meu esposo, para que o Espírito Santo o convença de que eu e a minha casa iremos servir sim ao meu Senhor. E mais adiante, ele vai dizer assim: invista tempo ensinando palavras a seus filhos. Interceda pela vida de cada um. Não deixe de falar a verdade, nem despreze o valor da disciplina. Aqui ele vai mais além e fala também de um lar cristão. Mas a gente tem que ver que tem vários lares que não tem como coluna, né, uma pessoa que Deus tenha levantado. Muitas vezes estamos diante de lares que não tem ninguém para que interceda, para que ore, para que leve a palavra aos seus filhos. Mulher, ensine a seu filho a andar no caminho do Senhor. Se hoje você não é essa mulher, mas que você busque ser. Se você tem filhos pequenos, principalmente, porque ainda há tempo de você ensinar. Quando nós temos nossos filhos já de maiores, que cada um já fez a sua escolha, se torna um pouco mais difícil, mas não impossível. Não existe nada impossível para o Senhor. E os filhos, eles costumam observar muito os pais. Os pais têm domínio sobre seus filhos, têm domínio sobre orações. Você é um intercessor que tem domínio, tem poder para orar sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sobre a sua casa, sobre cada cômodo da sua casa. Você pode orar e entregar ao Senhor. Seja uma mulher sábia que edifique o seu lar. E mais adiante diz: nós seremos conhecidas pelos frutos que apresentarmos. Isso inclui uma família que reflete a glória de Deus. Então, faça do seu lar sua prioridade. Priorize o seu lar. Nada substitui. Eu costumo dizer que o meu lar é um pedacinho do céu. Não existe coisa melhor do que ele estar aqui. Não existe paz do que o meu lar. Eu gosto muito de estar na casa do Senhor, gosto. Eu me sinto plena, realizada, porque lá eu entrego todo o meu eu, todo o meu ser ao Senhor, para que Ele me conduza. Mas eu abençoo cada canto da minha casa, cuido cada cantinho. Porque essa paz não tem paz melhor do que essa aqui. Esse sossego, muitas vezes eu estou na rua e às vezes eu estou no passeio, num lugar agradável, está tudo muito bem, mas eu estou com tanta vontade de chegar na minha casa. Porque ao estabelecermos uma família firmada nos princípios de Deus,
estaremos semeando na transformação de nações, na redenção de culturas e na libertação de toda uma geração. Mulheres de Deus, essa palavra de hoje, ela está dizendo a mim e você que a gente cuide da nossa família, que é o nosso bem mais precioso. Que a gente edifique os nossos filhos para a glória de Deus. Que a gente possa direcioná-los para que eles sejam homens e mulheres tementes ao Senhor. Que eles possam conhecer verdadeiramente o nosso Pai. Mais uma vez eu vou repetir aqui. O nosso Deus é um só. Só existe um Deus. E que eu e você possa levar aos nossos filhos. Mas que eles possam ver isso em casa. Que eles possam ver o exemplo dentro de casa, não só na igreja. Na igreja é um complemento da tua casa, é o complemento, a extensão. Por isso que eu digo a vocês aqui, que na minha vida eu tive que ceder para que hoje a minha casa existisse Deus como prioridade. Então, muitas vezes, nós temos sim que sermos mulheres sábias para que a gente possa edificar o nosso lar. Seja sábia, mulher. Edifique o seu lar. Não negocie a sua família com nada. Ela é o seu bem mais precioso. Ela é o meu bem mais precioso. Que essa palavra tenha edificado a todas as mulheres aqui. Em nome de Jesus, tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Deus te abençoe, abençoe você, a sua família e os teus filhos. Amém?